Olá galera, salve salve, abençoados queridos que nos acompanham. Eu, Aladinho, gênio da comunicação, mais um episódio do Pode Acreditar. Estamos hoje junto com o nosso querido irmão. Fala galera, beleza? Eu sou o Henrique, a gente fala aqui direto de Alphaville. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está com uma convidada especial, a Cíntia, e hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, mas é um assunto que são poucas as pessoas que têm coragem. E precisa, né? Você falar desses assuntos, Claro. aí, né, Henrique? Que na verdade não é colocar as pessoas contra a igreja ou dividir as pessoas. Na verdade são assuntos que é necessário ser falado. É assunto delicado, né? Delicado. E talvez nem todo mundo está preparado para esses assuntos, mas eu creio que muitas pessoas que tiveram decepções dentro... Vou falar das igrejas, né? Hoje são várias denominações. Eu creio que muitas pessoas vão se identificar, porque muitas pessoas às vezes não têm voz ou quer falar, né? E se sente até meio com medo por qual a reação das pessoas. Mas esses assuntos vai ser falado hoje aqui, né? E é isso, né? A Cíntia está conosco aqui, né? Um prazer imenso. E aí, Cíntia, seja bem-vinda, hein? Oi, pessoal, tudo bem? Falando aqui do Paraná, eu me chamo Cíntia. Você falou uma coisa bem interessante, pessoas de ter coragem, né? Depois de 3 anos que eu fui ter coragem realmente de falar desse assunto, sem me chatear, sabe? Que a gente entende que tem que passar, porque a gente precisava passar, né? Então agora a gente vai abordar esse assunto da minha experiência em uma instituição religiosa. Ô Cíntia, e a sua chegada no Evangelho ou até a Cristo foi baseada em alguma igreja? Qual o ministério que te trouxe a sua vivência até o céu? Então, eu venho de um lar cristão, a minha família é batista há muitos anos, né? A minha avó congrega na Igreja Universal há mais de 25 anos. Então, ela me levava na Universal, eu ia na Batista, sabe? Mas, assim, de fato, amadurecimento espiritual eu tive na Igreja Bola de Neve há mais ou menos uns 3 anos, que eu frequentei lá por uns 5 anos. E como você começou na Igreja Bola de Neve? Então, porque assim, o meu esposo é roqueiro, então Pronto, vou chamar ele pra tocar. Eu toco baixo, bateria e guitarra, eu vou chamar ele. Pega o violão aí agora, eu vou puxar um Metallica, um Black Sabbath até agora. Chama ele aí. Eu acho que ele nunca mais vai querer tocar numa igreja. Não, a gente toca até Pennywise dentro da igreja, se quiser. Aí a gente falou assim, vamos na cidade de Francisco Beltrão, que é próximo aqui de onde eu moro. Vamos lá, porque é uma igreja descolada, tem prancha. Chegamos lá, uma palavra leve, acolhedora, né? Então a gente falou, vamos ficar aqui, né? Era uma igreja pequena, é uma igreja de mais ou menos 10 anos, só que tinha uns 30 membros. Eu já cheguei a contar lá 30 membros realmente ativos, assim. E ficamos lá. E esse período que você teve lá já faz um bom tempo, né? E você tinha um cargo nesta igreja? Como que começou seu crescimento lá, né? No Bola de Neve? Que eles têm... Então, quando a gente chega na igreja, é tudo muito acolhedor. É tudo muito legal, as pessoas te chamam para frequentar células, né? Vão para almoço e conversam, nos aborda. Vira amigo, frequenta a sua casa. Oi? Vira amigo, começa a frequentar a casa. Vira amigo, é tudo maravilha quando você chega numa igreja assim, a gente se sente especial, né? Não dá para negar. Lá realmente pregava a palavra, eles realmente têm uma estrutura muito bacana, né? E nós fomos se envolvendo, até que a gente foi convidada para participar de ministérios, né? Lá no Bola de Neve tem níveis. Então, assim, eu fiz parte do Boas-Vindas por um bom tempo, depois eu fui para intercessão, né? E meu esposo foi pro louvor. Só que lá tinha condições. Para você tocar no louvor, para você estar lá no púlpito, você tem que limpar a igreja. É uma condição do ministério, né? Se você... vários jargões do Bola de Neve usa, né? Sim. Se você não serve para pegar na vassoura, você não serve para pegar no cajado. Eles usam isso. Então a gente começou a limpar a igreja, a ministérios. Aí depois nós fomos convidados para ser líderes de célula. E foi a caminhada, né?
A gente participava de reuniões para agenda, né, de como que vai ser feito, e até que a gente foi, viramos diáconos. Foi aí que assim, quanto mais próximo do líder, do pastor, você começa a ver coisas que quem está lá no banco não vê. E vocês tinham um salário depois que vocês chegaram nessa posição de diácono? Como que ou era voluntariamente? Não. Lá no Bola de Neve, quando você vai trabalhar lá na obra, né, você assina um termo de voluntariado. Então, tudo era voluntário, né? Se você tá ali é porque você estava sendo voluntário. Só que não é bem assim que a banda toca. Mas esse termo é juridicamente ou não? É só um termo? Não, é um termo que você assina. Eles falam que era juridicamente, né? O pastor sempre pregava que o Bola tinha um jurídico muito bom, que o Bola tem uma auditoria muito boa entre dízimos e ofertas, né? Mas isso ele comentava isso à toa, ou, por exemplo, alguma situação de problema, alguém querendo demonstrar algum desconforto, bater de frente com ele colocava isso em jogo? Então, ele colocava isso nas reuniões, só que quando tinha algum problema, alguma coisa que algum membro reclamava, ele batia nessa tecla. O que, por exemplo? Você se lembra, você se recorda de alguma situação? É porque quando a gente chegou lá, eu percebi que assim, como que uma igreja de 10 anos só tem 30 membros e a rotatividade de membro era muito grande. Então, eles demoraram para falar o que acontecia com a galera que saiu. Eles demoraram para falar. A gente falava entre linhas do que acontecia, que teve alguma briga, né, algum desconforto, traição. Então, demorou, assim, mas era bem pouco. O pessoal que fica dentro do Bola de Neve são muito amedrontados, sabe? Muito, eles têm muito medo. Eu tive medo. Tinha essa pressão psicológica que eles impõem? Chegou a impor você? Mas quem tá dentro, Aladin, não percebe isso. Nessa não pressão percebe. Psicológica. Como que a gente começou a perceber que a banda não tocava como o Bola, a instituição, pregava? Porque o meu esposo foi convidado para ser tesoureiro. Foi aí que a gente viu que não tocava dessa forma. Por quê? Como que uma igreja que entra dinheiro toda quinta, todo domingo, ou eventos, né? Fleming, essas coisas, deixa a luz cortar. Deixa a internet cortar. Chegou esse ponto aí, né, na sua cidade? Chegou um ponto que nós fechávamos a igreja, saía. Aí teve um dia que estava nós e mais um casal de líderes, passou um carro. Quando passou esse carro, alguém estava dentro do carro, gritou: pastor, seu pilantra, paga o que você me deve. E a gente paralisou. Porque a gente não acreditava, porque eles são intocáveis lá. E aí a gente começou a ver que não tocava dessa forma, que era um esquema de notas, sabe? Notas frias, para justificar que o dinheiro não estava lá. E aí que a gente entrou na pandemia. A pandemia, fizemos alguns acampamentos clandestinos na chácara do pastor. E sempre era essa sugação, reuniões assim, para definir agenda, que começava 8 horas da noite e terminava reuniões 2 horas da manhã. A gente saía nesse horário. Membros que esses líderes estavam passando mal, inclusive, eu falei num vídeo que eu estava com virose, estava no hospital, recebi uma mensagem da pastora no grupo falando, eu e mais outros líderes estavam mal. Vem para a reunião porque aqui tem banheiro. Então eu saí do hospital e fui direto para a igreja para reunião para falar de evento. E a gente ali, né, não concordava com as coisas erradas, né, até que a gente entrou. O pastor gostava muito de fazer reforma. A igreja sempre estava em reforma. Então sempre a igreja arrecadava dinheiro, sempre. E aí até que a gente fez uma reunião, os outros líderes não sabiam como que funcionava o caixa da igreja, só eu e meu esposo me contou porque ele era tesoureiro. E aí eu falei pro pessoal dos líderes, é assim que funciona, a gente não concorda, e aí todo mundo resolveu, vamos fazer uma reunião então.
Fomos na casa do pastor e falamos: pastor, nós não queremos que você mexa mais no dinheiro da igreja, porque a gente está cansado, porque é isso, é uma desorganização, tal. Ele olhou na mesa que estavam todos os líderes e fez assim com o dedo e falou: eu vou provar que vocês todos estão errados e eu estou certo. E ali a gente falou: abandonamos porque não ia resolver. Vocês chegaram em algum momento a reportar isso para algum superior? Porque entendo, por exemplo, que a igreja ela tem uma hierarquia. Para ele, por exemplo, vamos falar assim, eu quero montar uma igreja Bola de Neve. Eu não posso simplesmente alugar um salão e pagar o aluguel e colocar o nome Bola de Neve. Eu tenho que primeiro frequentar a igreja, eu tenho que ser membro da igreja, eu tenho que fazer parte do corpo da igreja, montar um corpo jurídico. A igreja ela tem que ter um CNPJ, ela tem que ter ali a VCB do prédio, então isso tem um responsável. Quem era, por exemplo, um responsável acima do pastor da igreja, ele tinha algum regional, alguém que ele tinha que reportar isso ou não? Sim, tem como que era no Sudoeste, tem o pastor regionais, né? Tipo assim, pegava o pastor de Foz do Iguaçu, cuidava das igrejas aqui do Sudoeste. Tem pastores regionais lá de Londrina, né? Sempre tem. E quando a gente chegou para ele e falou: chega, não dá mais. Isso durou um mês. Um mês isso durou. Até que voltou tudo de novo. E aí a gente meio que abandonou. Foi quando a gente se mudou aqui para Toledo. Quando a gente chegou aqui no Bola de Neve de Toledo, a gente viu que não funcionava como funcionava lá. Então, a gente acha que é coisa de pastor, de caráter de pessoas mesmo. Foi quando, antes da gente se mudar para cá, eu ofertei um carro na virada do ano. De livre e espontânea vontade sua. Isso, mas assim... Mas alguém te forçou a dar esse carro? Desculpa. É campanha de final de ano, as igrejas fazem. Tipo igual Fogueira Santa, algumas outras igrejas fazem. Mas eles... Isso. Porque tava final de ano, chegava final de ano, ele sempre falava que Natal é com a família e Ano Novo tem que ser na igreja. Então a gente passava. Chegava nesse final de ano, ele sempre falava assim, qual será a sua oferta de virada para você colher no próximo ano. É tipo a Fogueira Santa. Sim. E aí, como estava em mudança de reforma tal, um dia ele chegou numa reunião de líderes e falou: aqui já tem 3 carros. Se você ofertar um carro, já dá o piso da igreja, já dá, né? E foi aí que nós ofertamos o carro com testemunhas e tudo. Só que a gente confiou no pastor. A gente achou que a gente vai passar, ele vai passar um nome, vai fazer tudo certo, vai justificar para a sede que ele recebeu esse carro, mas não aconteceu isso. Ele não justificou o carro e acabou vendendo para um membro da igreja. Você pode falar que carro que era? Oi? Você pode falar qual carro que era? Era um Peugeot. Tá. Era um avaliado Peugeot. Em quanto, mais ou menos? Valia mais ou menos, se eu não me engano, na época, uns 18 mil. Pô, é um valor expressivo. Vamos lá. Sim. Aí quando a gente chegou aqui em Toledo, a gente continuou no Bola de Neve, viu que a banda não tocava e a gente começou a acender um alerta. Ué, por que acontecia lá e aqui não acontecia? Foi quando chegou uma carta do Detran que minha CNH tinha sido suspensa devido a multas. Do quê? Do carro que eu ofertei. Entramos em contato com o pastor, eu vou resolver. Entramos em contato com o irmão lá que comprou também, vou resolver. Até que não resolveu, e aí nós chamamos o pastor regional para poder falar sobre essa situação. Foi aí que a gente contou tudo para ele. Marcamos uma reunião com o pastor regional, que inclusive agora ele é pastor de Curitiba e cuida de todo o estado. E nessa reunião, a gente viu que se deparamos com um sistema religioso. Foi nessa reunião, porque nós falamos tudo o que estava acontecendo, o que aconteceu, como que funcionava. O pastor regional quis passar pano, falou: não, ele não vai mais fazer isso, nós vamos resolver. E nessa reunião ninguém pediu perdão para ninguém, e ficou por isso mesmo, e aí foi que começamos a ser difamados.
porque acontecia isso. Todo mundo que saía sempre era o ruim, o rebelde, que tinha espírito de Jezabel. Sempre eles taxavam a galera que saía e falava mal. E aí eu vi que a gente se deparou com um sistema religioso e a gente falou, não vai ficar com isso. Fomos pra internet. Mas a sua CNH Então, foi caçada. Foi caçado. Ô Cíntia, esse carro, na verdade, o pastor alegou que era para reforma da igreja. Isso. Aí o que eles fizeram? Então eles não fizeram reforma nenhuma da igreja, né? Eles usaram em benefício próprio deles. Isso. Compraram, venderam o carro. Ah, eles venderam o carro. Comprou luz. Ah, entendi. Luz para a igreja. Mas a gente foi ver, ele comprou 36 mil de luz numa igreja, assim, era muito, né? Teve rolo de cheque. Os nossos cheques que ofertamos para essa mudança foi para a agiota. Nós estávamos de férias, o agiota ligando para nós, porque os cheques voltaram. Era rolo atrás de rolo. Assim. Então foi uma decepção gigantesca para vocês, né? Em termos de... Foi coisa assim, a gente confiou, a gente confiava na instituição, confiava no pastor, sabe? A gente tentou conversar, tentamos, mas é muito passar de pano, Eles tentam... Foi quando a gente foi pra internet. Foi pra internet, eu comecei a fazer stories e marcar todo mundo. O apóstolo Rina, o Felipe Parentes, que era da época aqui. E o pessoal começou, eles viam meus stories, só que nada aconteceu. Aí eu falei, eu vou bater em cima, eu tenho prova, eu tenho cheques, eu tenho as ligações do agiota, eu tenho a questão do carro ofertado. Mas aí até tudo bem. Eu acho que meus stories meio que foi compartilhado na época. Eu fiz um Reels e aí esse Reels meio que estourou. No Instagram. Foi aí que a gente recebeu enxurradas de denúncia e a gente viu que era um sistema religioso que estava corrompendo não só o Bola de Neve, mas as igrejas por todo o Brasil. E aí deu o que deu, né? Esse ano as denúncias aumentaram, né? Eu conheci pessoas que é contra o sistema religioso, mas pelo que eu entendi das pessoas, Aladim, não é nem a questão financeira. Não é a questão financeira, porque nós somos chamados de desagrejados, de rebeldes, antibíblicos. Falou que eu e meu esposo só queria dinheiro e eles não entendiam, que meu esposo falava assim para o pastor regional, vocês não estão entendendo o que a gente quer dizer, não é só a questão financeira, o buraco é mais embaixo. E foi aí que a gente se deparou a inúmeras denúncias de abuso psicológico. E aí Aí eu parei até de falar sobre isso no Instagram, porque deu todos esses rolos com bola de neve e tal, e as pessoas falavam que eu queria me aproveitar. Eu parei. Aí eu vim aqui pro TikTok. E eu cheguei no TikTok, eu achei que a galera tinha uma noção disso. E não. E aí as enxurradas de denúncias voltaram tudo de novo. Ô Cíntia, eu vejo, a palavra de Deus vai dizer, 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E alguns desviam da fé e caem nesta cobiça. Ou seja, hoje muitas instituições, essa decepção que você teve, eu acredito que em inúmeras igrejas, muitas pessoas hoje, né, vão se decepcionar. E nós vemos que hoje é mais a verba do que o verbo. É mais grana, porque hoje os membros são vistos como um número financeiro, né? Porque hoje em dia a gente vê que muitas igrejas viraram empresas, né? Isso. Né? E isso em você aí causou... Você chegou a passar algum sentimento tipo de depressão ou tristeza depois que eu com o seu esposo? Aladim, eu vi que estava tendo abuso quando teve um congresso de cura e libertação, que é muito forte. E teve algumas inscrições desse congresso que não foram declaradas. Essa grana não foi para o pessoal do congresso. E aí aquilo corroeu, aquilo lá matou a gente. E eu aí eu comecei a conversar com o pessoal, falei, gente, não tá certo isso, é algo muito sério.
E até que o pastor me chamou para uma janta, eu e meu esposo chegamos lá, era uma reunião. E aí ele quis aplicar uma lei do silêncio. Ó, eu sei que você sabe que você está falando, e aí começou a me ignorar. E isso, para mim, foi assim, horrível. Eu fiquei de cama 2 dias, Meu Deus. sem levantar. Começou a sair bolhas nas minhas costas, assim, eu não entendia o que era aquilo. E eu falei, não, Deus, né? Se eu tô errada, então vem e fala, né? Até que aí Deus nos tirou de lá e a gente começou a ver o negócio mais amplamente, sabe? E sim, tem uma líder lá que tá até hoje, é minha amiga. Eu amo o pessoal que tá lá, por isso que eu falo que eu acredito que existem pessoas boas, só que instituições corrompidas, né? Pessoas assim que sofreram e sofrem até hoje na questão psicológica de não querer. Eu não queria falar desse assunto uns 2 anos atrás, só tava mal, me dava um ataque de ansiedade assim horrível. E pessoas que tomam remédio, tarja preta, por causa de abuso. E eu não tô falando nem de dinheiro. Eu não tô falando de dinheiro. Esses abusos dentro da Tô falando instituição. de igreja, Né? a pessoa tem que ficar de segunda a segunda dentro de uma igreja. Pessoas têm que pedir se o pastor se deve sair do emprego ou não, com quem deve casar ou não. Pessoas que têm empresas que oferecem serviço de graça, porque o pastor coloca que isso é honra, você oferecer serviço de graça para os pastores, entendeu? Eu tive um prejuízo também, porque eu tinha um consultório veterinário. E aí teve uma palavra até que falou assim, você tem que perdoar as dívidas para você entrar no ano estourando. Mas Perdoei a dívida. você pegou a dívida de quem? Do pastor? De quem que era essa dívida? A pastora, ela levava os cachorros dela no consultório, então tinha uma dívida lá e eu acabei perdoando. Fui lá, abracei ela. E era isso que eles falavam no poder. Vai lá, abraça e perdoa. Perdoei a dívida. Nós emprestamos dinheiro também de cunho pessoal para comprar material de escola. Nunca esse dinheiro voltou, porque aí ele começava a jogar, assim, falava, faz aí como oferta na minha vida, faz como oferta. Era essa pilotagem que falava, sabe? Eles fazem E passava de uma lavagem cerebral, né? isso, é uma lavagem, porque a gente Uma lavagem. acredita mesmo que a gente está honrando a E Deus de comprar fazendo isso. e de comprar e sem dinheiro. É porque Uhum, hoje em dia, ô Cíntia, você vê que as pessoas hoje, elas, Oséias vai dizer que o povo perece por lhe faltar o conhecimento. E hoje tem muitos líderes que eles usam um texto sem um contexto. Você vê que as pessoas se sentem, as pessoas ficam na mão desses líderes religiosos, né? uhum, Porque o uhum. véu foi rasgado e nós temos intimidade com o Senhor, né? Então, a gente vê muitas pessoas hoje que não têm uma certa profundidade na palavra, então as pessoas acabam se tornando refém na mão desses líderes religiosos. E esse conhecimento chegou, você acredita que tenha chegado até o líder da igreja aqui, o líder é o fundador da igreja, será que ele teve conhecimento de tudo isso que ocorreu? O Então, líder principal? Que é o depois Morena, que né? estourou, não Sim, só essa denúncia, certo. mas, assim, milhares de denúncias pelo Brasil inteiro. Porque aí teve alguns perfis que encabeçaram essas denúncias, perfis fortes, né? Depois que tudo veio à tona, e ele fez um pronunciamento, o apóstolo Rina, fez um Apóstolo. pronunciamento falando que não, né, não existia isso, e não pediu perdão, ali eu vi que vinha dele, entendeu? Vem dele, vai abaixando, assim, que eles falavam que a unção escorria do Bola de Neve. Então eu vi que não tinha o que fazer mesmo, porque estava todo mundo ali corrompido no sistema mesmo. Era o modo operante pro Bola de Neve. Uma pergunta para você. Esse período que você ficou lá, você enxergou mais coisa boa ou coisa ruim no período que você ficou na Bola de Neve? Ó, a minha experiência agora vendo, eu enxerguei mais coisas ruins do que coisas boas. Por quê? No ponto de eu chegar e a gente pedir uma cesta básica para uma família que estava passando necessidade para o pastor,
e o pastor falar assim que não era assistencialismo. Até concordo. E falar que só ia dar a cesta básica se a família fosse no mínimo 2, 3 cultos ali, e assim, e pagar 30 mil em luz. Então, eu tive mais saldo negativo nessa instituição do que saldo positivo. Cíntia, nós vemos que o dízimo é bíblico, né? A palavra de Deus vai dizer que a verdadeira religião para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, né? Hoje a gente vê instituições onde líderes são milionários e você vê membros da igreja, ou até nem membros, né? Porque Jesus ele fala sobre o amor, né? É romper barreiras. Então, a gente vê hoje pessoas que estão dentro de uma igreja, desculpa até minha expressão, comendo um ovo, que não é vergonha comer um ovo, e a pessoa é Uhum, dizimista, entendi. enquanto as pessoas estão ali numa vida elevada e não tem a sensibilidade de olhar para as pessoas que estão ali, aí onde a gente vê muitas decepções, né? Em termos de lideranças hoje que realmente se corrompeu Sim, pelo dinheiro. você vê a liderança ostentando, ostentando. Eu vejo por aqui pastores com altos salários. Né? O meu pastor, na época, ele não tinha salário. O que o Bola de Neve oferecia era um plano de saúde. Então, ele tinha que trabalhar, né? Só que a pastora não trabalhava. Mas eu vejo assim que os grandes nas sedes. Nas sedes existe uma cultura de honra muito grande, que você vê pastores ganhando carros. Aqui no Paraná aconteceu isso. Pastores ganhando carro, motos, né? Viagem. É um sistema que eles colocaram de honrar, então, presentes, né? Essa é a cultura de honra do Bola de Neve. Tem uma música de uma banda punk chamada Muqueca de Rato. Eles ligaram numa rádio e aí o pastor tava terminando a reunião, né? E aí eles ligaram e falaram, eu quero mandar uma mensagem aqui pro meu amigo. Ele falou, olha, liga depois, tal. Aí os caras pegaram e, baixa a enganação, Jesus na terra, mas não por dinheiro. Eles fizeram uma música. Aí essa música começa assim, ó. Enfie a mão no bolso, querido irmão. Nos dê o seu dinheiro com emoção. Eu sinto seu coração está em festa. Deus gosta de gente de mão aberta. Aí começa, cumprir seu lugarzinho no paraíso. É uma banda punk. Depois você pesquisa. Chama Deturpação Divina. Os caras têm hoje acho que mais de 50 anos. Caraca, Isso aí eu tô falando porque muita gente, exatamente o que vocês estão falando, muita gente vivia uma vida e vive até hoje uma vida de miséria, porque lá atrás pegou às vezes a casa e deu. Eu vou te falar uma experiência minha. O meu filho, ele nasceu com um buraco no coração. Em 2019, a questão de sacrifício funciona. O que você fez do seu carro, Deus te abençoou. Você fez de coração. Eu fiz e o meu filho foi curado de um buraco no coração dentro da Igreja Universal, no propósito de Fogueira Santa. O que as pessoas fazem, elas fazem de fato de coração. Quando eu perguntei para Uhum. você se você só teve experiência ruim, você falou, olha, eu só enxerguei experiência ruim. Muita gente não vai até uma igreja evangélica, justamente não é por causa desse depoimento que a gente está fazendo aqui. As pessoas não vão porque elas falam, olha, para mim ir eu tenho vício, eu tenho problemas e eu preciso ir. Só que para mim eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que dar a casa. Então essa é uma visão que é ensinado a questão da prosperidade. Você tem que dar para receber. E é totalmente o contrário do que está escrito. Jesus veio na terra e ele Exato. não tinha religião. Se você pegar o judaísmo, sempre Jesus era judeu. Não tinha uma religião, não tinha uma igreja. Ele tinha assim, ele tinha preceitos que vinham desde a Torá ali, que os judeus seguiam. Mas não tinha um modo, falar, olha, para você conseguir isso, você precisa, que nem você comentou, para você ter um ano abençoado, você tem que fazer. Então, eu acho que Uhum. a forma de você fazer, não sei se tem meta, acredito que sim,
tem que ter uma meta de arrecadação ali para poder manter, porque a igreja tem os custos. Você pega um Sim. templo, uma igreja, ela tem os custos. Se os membros não fizerem isso, ele não consegue se manter. Uma das coisas que eu queria te perguntar, Cíntia, já pegando esse engajamento, como que você se sentiu pela liderança, se foi isso, foi reportado para o apóstolo Rina, no caso, como que você se sentiu, se teve algum respaldo deles, da direção da igreja, se veio para vocês algo do tipo? Então, quando a gente começou a falar na internet, a marcar ele, aí a gente começou a levar a pau dos membros, né? Os bolas de nevense que a gente fala, eles defendem muito bem a placa, muito bem, porque eles acreditam, né, nesse sistema. E aí a gente começou a receber mensagem de todos os membros perguntando se a gente queria dinheiro e tal. A gente falou que não. Só que o pastor na época, estadual, não falaram nada. O pastor também, a pastorina também não. E aí se tornou uma bola de neve. Por quê? E eles estavam em silêncio, fingindo que nada estava acontecendo e as denúncias aumentaram. Aí aumentou aqui, o Moarama, Campo Mourão, começou a estourar aqui no Paraná. E aí estourou pelo Brasil inteiro, porque eu acho que as pessoas estavam com medo de denunciar, elas têm medo de denunciar. Elas falam para nós no privado, mas eu não quero ser exposto, não fala que fui eu, tal. E nós começamos a falar e não teve. O Bola de Neve não deu nenhum pronunciamento. Eu não sei se vocês acompanharam, mas ninguém falou nada, né? Só que aí chegou num ponto que eles não tiveram mais controle. E foi que começou a sair em várias páginas, né? E deu o que deu, só que não teve. A única coisa que eles fizeram, que agora eu vejo que é comum em um anel pentecostal, quando existe um dono, se o pastor deu problema, o que eles fizeram com o pastor da época? Eles tiraram o pastor da cidade de Francisco Beltrão e levou para Curitiba para ser cuidado. Foi só isso. Só isso que fizeram. E aí os pastores chegaram lá e depois de um tempo, é, o- os pastores fez uma confusão que aí os pastores da sede caíram devido a alguns problemas que esses pastores também trouxeram. Cíntia, e baseado nisso que você vivenciou com o seu esposo, né, dentro do Bola de Neve, e hoje, eu creio que você teve essas decepções, machuca, e hoje a sua estrutura, hoje fortaleceu mais a sua fé em Cristo? O que que isso te Então, trouxe de aprendizado nesse contexto, tudo que você é, passou? assim, aí a gente falou, a gente não vai mais no Bola de Neve, não vamos na igreja. Ficamos um bom tempo indo em algumas igrejas que tinham características do Bola de Neve, só que a gente chegava lá e falava, mais do mesmo. Mais do mesmo, mais do mesmo, porque a gente estava, assim, com o escudo levantado, né? E é, ficamos um tempo sem igreja, sem acreditar em nada, até que um rapaz que também frequentava a igreja na mesma época que nós, ele saiu para estudar teologia. E quando ele saiu para buscar conhecimento, ele foi taxado como rebelde. E aí eu vi quando você falou assim, as pessoas perecem falta de conhecimento. Exato, porque quando o conhecimento é libertador, ele tira vendas. E aí ele falou assim para mim, Cíntia, segue esse perfil desse rapaz, de um pastor de Santos, e procura uma igreja reformada, uma igreja raiz. Nada de parede preta, nada de luzes, nada de nada. Foi aí que quando eu falei assim, opa, a gente precisa voltar às origens, voltar onde o evangelho não foi corrompido de fato. Porque agora eles pegam o cristianismo e torcem e começam a falar baboseira, O né? texto sem o contexto, né? Que gera o pretexto para Isso. heresia. Isso. E aí foi bem difícil, agora que eu tô voltando, a fé não foi abalada. Tá? Só minha crença em igrejas, que a gente fica com o pé atrás, porque agora a gente vê como que realmente funciona. E não é só no Bola de Neve. São denúncias da Igreja Universal,
assembleias, né, da Lagoinha, são essas igrejas maiores, né? Então, e agora também eu recebi lá no TikTok da igreja de Porto Velho também, que raspam a cabeça em acampamento e raspam a cabeça, toma banho de sal. Então é uma distorção do cristianismo, assim, que tá levando já para a gente falar macumba gospel, né? Então tá mais complicado hoje em dia. Então a gente precisa de uma igreja, não vai ter igreja perfeita, né, pessoal? Mas a gente precisa voltar às raízes aí. Teve algum episódio específico ali que você falou, meu, agora eu vou sair? Algo que você não, que você se recorda ou que você nunca teve coragem de falar isso? Teve algum episódio específico que você falou, meu, eu vou sair? Do carro. Do carro, que a gente tentou resolver. As pessoas falam que tem que ser pra internet falar. É porque a gente tentou resolver da melhor forma possível. A gente não escandalizou, porque eles falam que a gente está escandalizando e não sei o quê. A gente tentou resolver, só que a gente se bateu de frente com o sistema religioso. Então ali eu vi que, poxa, aconteceu, eu sofri um dano e eles estavam nem aí para mim. E enquanto eu estava lá oferecendo, trabalhando, né, estava tudo bem. E foi aí que a gente falou, não, parou, a gente não vai mais, né? E você acredita que isso é um fato isolado ou você acredita que isso é algo que já é o padrão da igreja? Se fosse hoje agora um membro que está chegando hoje, o que você falaria para ele referente a isso? Alguém que vai estar te assistindo pela primeira vez, que chegou na Bola de Neve, que ela estava numa situação de drogas ou numa situação de vulnerabilidade, chegou lá e está começando a mudar de vida, está vendo que aquilo está fazendo um bem para ela. O que você teria para falar para ela? Bem de verdade, agora, eu Abre seu coração. nada. Falaria nada? Nada. Vai, tenha a sua experiência, ore e deixa Deus tomar conta. Por quê? Não adianta falar. Não adianta porque eu quase perdi a minha família. Eles falavam para mim que nunca mais iriam vir na minha casa porque eu só ficava na igreja quando eles iam me visitar. E eu achava que eu estava fazendo por Deus. Então, essa galera que está entrando, que defende, a gente tem que só orar. Só orar, não adianta falar nada. Eu falo da minha experiência para as pessoas terem uma noção do que eu passei, né? Mas não adianta. Fala, pessoal, vocês entraram, amém, continua, orem, faz o que vocês acham que tem que fazer, só pede direção de Deus, porque não tem como. Não tem como a gente falar nada. Cíntia, você falou agora algo que você prefere não comentar pelas suas experiências. E hoje você falou que está em. E você tem uma denominação que você está hoje congregando? Isso. Hoje a gente frequenta a Igreja Batista, mas é aquele frequentar. Eu vou domingo, escuto a palavra, volto embora. Porque eu tenho medo de me envolver. Se envolver me deparar novamente com tudo, sabe? E a gente fica nessa, né? Infelizmente. O medo. Eu tenho medo. E muitas pessoas também que eu vi lá pelos comentários que eu recebo também têm o mesmo medo, sabe? Elas acham assim, é tudo a mesma coisa. Eu não acredito que seja tudo a mesma coisa, não. Eu acredito que existem pessoas sérias, igrejas sérias, só que a gente precisa ter conhecimento para saber identificar. Tem um texto, Tiago 1:22, que vai dizer para a gente não ser só ouvinte da palavra, não seja só ouvinte da palavra, vos enganando com falsos discursos. Porque aquele que é ouvinte da palavra e não pratica a palavra, ele é semelhante ao varão que se contempla ao espelho, que logo vai e se esquece da sua própria aparência. Ou seja, hoje a gente tem que... O que o pastor está pregando, a gente tem que ver se realmente está... que condiz com isso que está na Bíblia, nas Escrituras. Porque Paulo escreve para Timóteo, Timóteo,
capítulo 4, eu estava até lendo, que chegará um tempo que não suportarão mais a sã doutrina, mas tumultuarão homens segundo a concupiscência do seu coração voltada a fábulas. Porque hoje você vê muitas pessoas que se voltam a fábulas, já não pregam mais o evangelho. Hoje a gente vê muita teologia em algumas igrejas de prosperidade, teologia da riqueza, mas não tem mais palavra. E o que fortalece e alimenta hoje as pessoas é a palavra. Porque se não tiver palavra, não tem alimento. Porque o alimento é a palavra que fortalece. Então, é que nem Oséias diz, o povo perece, a gente acabou de falar, por falta do conhecimento, né? Então, isso é no contexto geral. Infelizmente, hoje, aqui a gente não está contra a igreja, contra pessoas, mas sim contra o sistema religioso que tem distorcido a palavra de Deus. Né? Hoje você vê que as pessoas distorcem uma palavra, né? Então aqui é um debate, né, que a gente está debatendo hoje em questão a isso e as suas experiências aí, que te trouxe grandes frustrações, né? E é isso, né? Você teria alguma coisa para falar para as pessoas hoje aí que estão nos vendo agora, nesse exato momento, Cíntia? Eu Você vai falar falo... algo para as pessoas? É que eu já falei bastante nas redes sociais, né? Mas eu falo e vou continuar falando. Eu estou muito pau lá, mas eu vou continuar falando. Que a gente não fala mal de igreja, porque eu acredito que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é pura. E a gente fala de um sistema religioso. E eu acredito em igrejas, eu acredito em pessoas, porque a gente tem que acreditar, a gente tem que dar um voto de confiança, né? Se a gente se decepcionar, tudo bem. Mas eu queria falar para as pessoas assim, quando você vê algo de errado, não fale mais. A gente tem que olhar para Deus e não para as pessoas. Isso a gente silencia. A gente fica sendo cúmplice de coisa errada, de pessoas que estão usando a fé de ovelhas. Não se cale, porque eu entendo que o abusador narcisista, o pastor narcisista, abusador, ele se beneficia do silêncio das vítimas. Então, denuncie se sua igreja é corrompida, denuncie o sistema religioso, porque eu acredito nessa reforma da igreja. Né? E está na Bíblia, né? Jesus, ele expôs todo mundo na Bíblia, ele não escandalizou. De fato, a igreja, ela precisa ser tratada. E eu acredito. A gente é pequenininho ainda, né, Aladim? Mas eu acredito que vai vir pessoas boas com igrejas boas também. Precisa de uma reforma, né? E assim como Martinho Lutero fez a reforma protestante, né? Então hoje a gente vê que a igreja realmente precisa de uma reforma. Tem muitas pessoas sem caráter hoje. Quando a gente fala caráter, na verdade todo mundo tem. Porque caráter é um conjunto de qualidades e defeitos. Só que esse caráter precisa ser moldado ao caráter de Cristo. Né? Ser cristão hoje é ser imitador de Cristo. É negar a si mesmo e fazer a vontade do Senhor. Só que tem muitas pessoas hoje que são levantadas. Eu costumo até dizer que existe um grande diferenciado de um chamado pastoral para um cargo pastoral, né? Que é uma diferença entre chamado e cargo. Cargo é uma coisa, chamado é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, é aquele que está em prol das ovelhas. Porque hoje foi que nem o pastor Carlos Eduardo esteve conosco e ele comentou algo muito, muito falando assim, igrejas cheias de pessoas vazias. Porque hoje os que estão na frente, infelizmente, já são vazios. E você falou algo agora que quando a gente vê algo errado, não trazendo para dentro da igreja ou fora, a gente acaba vendo o erro. E quando a gente está num erro, a gente acaba sendo conivente com o erro. E quando a gente é conivente com o erro, a gente está concordando com o erro. Então, hoje, chegar aqui hoje e a gente ter esse debate para que outras pessoas venham se manifestar a falar, não é apontar o erro das pessoas, mas sim colocar o que está acontecendo para que isso, de fato, venha a ser, como que eu posso dizer, venha a ser reconstruído, né, a formação de escolha dessas pessoas para que nós possamos ter uma igreja dirigida por pessoas que tenham um caráter, que é o caráter de Cristo Jesus. Aladim, a gente só chegou nesse nível
de abuso porque nós concordamos e nós silenciamos. Porque as pessoas acham melhor, eu vou sair e deixar acontecer. Então, eu acredito que nós só chegamos nesse nível por causa disso, porque nada foi denunciado. As pessoas têm medo de denunciar pastores, instituições religiosas. Tem medo, né? Porque a gente sai difamados mesmo, tá? O pessoal fala mal mesmo da gente, mas é que nem a galera que falou assim, eu não concordo com o que a Cintia está fazendo, mas ela não está mentindo. Tudo que ela fala é verdade. Então, eu sempre falo, ó, não vou mentir, não vou inventar história aqui, não vou nem aumentar que a gente não precisa. Eu só vou esclarecer e sim, eu vou continuar falando dos abusos cometidos, porque parece que assim o pessoal tem mais medo, né? Toma mais vergonha na cara e fala, para de brincar em nome de Deus, para de usar a fé das pessoas, para de abusar das pessoas, sabe? Tem muitos abusos de pastoras também, com as irmãs, sabe? Que recrutam. Nossa, é cada relato que a Cíntia, gente recebe. você falou de abuso, esses abusos assim, a gente vê, já tem assédio de pastor a irmãs, essas situações. Você já teve algum comentário a você, de alguma irmã aí? De pastores assediados, não, mas de assediar ou de traição, eu nunca presenciei. Sim. Isso, de fato, eu nunca presenciei. Só questão de líderes, assim, de traição. O líder do louvor, que era casado, essas coisas, né? Mas de assédio, não. Agora de abuso, de gritar, de usar o microfone para humilhar as pessoas que estavam sentadas, sim, eu já presenciei. Coagir. Piadinhas, né? Até mesmo quando eu era líder de célula, eu tive que escutar o povo da sua célula é um povo estranho, é um povo feio. Eu tive que escutar. Tem isso daí também? Essa rivalidade entre células? Pô, então nós dois não ia conseguir ficar hein? Acho que nós não ia conseguir ficar na sua célula, então, hein? Isso, uma coisa que era muito pregada, rivalidade entre líderes, células, porque minha célula me honra mais, eu ganho mais presente na minha célula. A minha célula é maior, seu ministério não cresce por culpa sua. Nossa. É você, porque o ministério é reflexo do líder. É esse tipo de coisa que isso acaba envaidecendo as pessoas, né? Porque isso aí, de certa forma, envaidece, né? Porque a glória é de Deus, a glória é do Senhor, né? A glória não é nossa. A gente é apenas um instrumento na mão do Senhor. E hoje a gente vê que as pessoas querem a glória para ela. Quer câmeras voltadas a elas, as pessoas hoje querem estar acima. Tem um texto de Isaías 14, que vai dizer que, e tu dizia, eu colocarei meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Isso é uma mensagem de duplo sentido, mas é voltado à queda de Lúcifer, que ele queria estar acima do trono de Deus, né? E você vê hoje isso dentro das igrejas, né? É o tal do eu, né? Eu prego, eu faço, aqui quem manda sou eu, a última palavra é a minha. Aí onde você acabou de comentar, expõe as pessoas, humilham as pessoas, leva as pessoas a se sentir incapazes do seu próprio potencial, e isso, de certa forma, aprisionam as pessoas, né? As pessoas são aprisionadas e elas querem e continua a cadeia, porque a gente fala que o sonho do oprimido é ser opressor. Então, se meu líder está fazendo isso comigo, eu vou fazer com o liderado meu também. E isso não acaba, isso fica perpetuando. Aí você vai num culto que era mais ou menos 2 a 2h30, o nosso culto. A gente entrava 7 horas da noite, saía de lá 10h30. Só que o pessoal do louvor chegava às 4 horas da tarde. Então, eles ficavam das 4 horas da tarde até as 10 horas ali. E a palavra, você tinha o quê? Uns 20 minutos de palavra. O restante tudo era sobre a vida do pastor, porque eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu conquistei, eu fiz e aconteceu. Então, era isso. E mais 20 minutos de eventos e também falando piadinhas, né? Humilhando o pessoal. E é algo assim que já estava vazio, já estava defasado. Você chegou a ficar magoada, isso acabou afetando o seu emocional, a sua parte espiritual, de você falar, não vou mais em igreja nenhuma, por em algum período?
Eu por algum período, sim, mas eu nunca falei que eu nunca mais iria numa igreja ou eu não acredito mais em Deus. Isso não. O meu esposo, sim, falou que não acredita e não vai. É, mas durante um tempo a gente ficamos abalados, sim. E você nunca mais Porque a foi na gente... bola de neve. Na bola de neve específica, você nunca mais pisou o pé lá. Ah, não. Lá não. Lá não, porque é um sistema, é um modo operante dos caras. Não. Lá não. E depois de um tempo a gente começou a receber indiretas dos pastores, sabe? Saiu, começou a fazer piadinhas, indiretas, postava. O pessoal mandava para nós os print, né? Mas a gente não parou. Ah, eu fiquei triste, lógico. Fiquei bem triste, mas eu não sou magoada, eu segui minha vida. E agora eu pude ver o cuidado de Deus e o propósito daquilo. Por que eu passei aquilo? Porque no Bola de Neve tem muitos profetas. Muitos profetas. E, inclusive tem profetas que são intitulados aqui o Profeta do Paraná. É da instituição Bola de Neve. E nós recebemos milhares de profecias. Milhares. E sempre as mesmas. As mesmas profecias. Vou andar de avião, é sempre milionária. O profeta chegou na nossa igreja e falou: aqui vai ser a igreja e vai ter só caminhonete aqui. E isso nós escutamos, pessoal. Vai ter só caminhonete no estacionamento. E não aconteceu nada disso. Nada disso. Pelo contrário, né? Teve uma queda. Mais uma irmãzinha de uma igreja, sabe as do coque? Sim, sim. O fogo, Chegou as e canelas falou de assim fogo, pra né? mim. As canelas de fogo é usado por Ela, Deus. do reteté, Do chegou e reteté. falou assim pra mim: você se prepara porque a sua voz vai ser escutada no Brasil inteiro. E hoje eu tô aqui com vocês. Rei da Glória. Na verdade, Cíntia, é um prazer mesmo aí poder ter conhecido você, estar falando com você hoje aqui. E o seu relato hoje, né, eu acredito que, assim como Deus usou a vida desta irmã, desta canela de fogo, dessa vareta santa de Jeová, e a gente vê, né, hoje você vê pessoas, Deus, ele usa pessoas simples, pessoas que às vezes a gente não dá nada, porque o trabalhar de Deus não é que nem o trabalhar humano, né? Deus, ele não vê como o homem vê, ele vê apenas o coração. O olhar humano, né, ele é limitado, o olhar humano ele é, ele é limitado, né? Então, eu acredito que Deus permitiu você passar essa situação. E às vezes, né, você ficou lá, como você falou, você viu muitas das coisas e muitas vezes se calou diante daquilo, mas chegou um momento que você falou, basta, deu, né? E tudo isso daí é testemunho, né, para edificar a vida de outras pessoas que estão na mesma situação ou situação piores, né? Porque existem casos de pessoas que de diversas formas de abusos, né? Não só psicologicamente, até fisicamente, né? Então, isso em diversas instituições religiosas, né? E eu acredito que Deus ele tem um propósito, assim, quando reuniu cada um das pessoas que estão hoje aqui. Aqui, hoje nós estamos nesse Pode Acreditar, pessoal. É um projeto, um propósito de Deus, né? Então, nosso irmão Henrique, Felipe, Li, todos que aqui estão, é um propósito de levar a palavra, trazer pessoas que passaram situações adversas, né? E hoje estão recomeçando, estão bem e acima de tudo, baseado na palavra, né? Que é levar o conhecimento, que é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. E você acabou de dizer aí que ia no culto, no evento, acho que era 20 minutos de palavra e o restante era Sim. só conversas paralelas, né? Piadinhas, essas coisas. Injeção de linguiça. Então, e a base principal hoje é a palavra de Deus, né? É a palavra. Porque se não tiver palavra, não tem transformação, não tem libertação. O que liberta é a palavra, né? Vou te fazer uma pergunta. Algum dos líderes você já ouviu falar, se tinha alguma ligação com algum grupo, alguma seita fora da Bola de Neve, algum relato, falar, olha, ele tinha uma vida de dupla personalidade estando na Bola de Neve e fora da igreja? Não, porque assim, as instituições religiosas, que nem ontem eu estava vendo, elas sabem muito bem abafar escândalos, sabem muito bem abafar. Então, esses escândalos, assim, a gente não soube, não.
Assim, a gente sabe de vários pelo Brasil, mas não que eu presenciei. Um, por exemplo, Porque, que você se recorda e você lembra, você poderia falar aqui. nossa, abuso, na hora de orar, só entrava o pastor e adolescente, e rolava a mão. São coisas Como assim, bem mão? chatas. Não entendi. Mão? Tipo assim, o pastor ia orar e orava com um adolescente e a adolescente relatava que o pastor passou a mão nela, teve, sabe, Na sua um instituição? constrangimento. Na sua igreja? Não na minha Ah, igreja, entendi. na instituição, Pelo Ah, Brasil. pelo Brasil afora, você já pelo recebeu. Brasil. Você Pelo recebeu Brasil. mensagens assim, Cíntia? Não, pelo Brasil. Por Ah, quê? Agora entendi. vocês também vão passar por isso. Quando vocês dão voz a uma vítima, você vai ver que vocês vão receber muitos relatos. Muitos relatos. Como eu recebia. E toda vez que eu recebia, eu falava assim, eu quero prova. Eu quero prova. Porque falar, todo mundo fala. E as pessoas tinham prova, gente. Tinham provas, sabe? De cartas que pediam com cartas de socorro em 2012, que mandava para o apóstolo Rina relatando tudo e nada foi feito. Então, uma coisa que a igreja religiosa, não é só a católica, não, que sabe fazer isso. A instituição cristã também sabe fazer isso, evangélica, de abafar escândalos, sabe? São coisas assim que é triste, sabe? E na Só, questão, só de lembrar agora com vocês, eu fico mal. na Sério? questão política, por exemplo, a gente teve agora um processo em 2022 de eleição para presidente. Você não estava na Bola de Neve já nesse momento ali de transição de eleição, mas você estava um pouco antes. Você consegue relatar alguma coisa relacionada a algum interesse da própria instituição em eleger vereador, prefeito, ou tomar um partido político, ou tentar induzir as pessoas a votarem num determinado candidato ou num determinado partido para interesse próprio da igreja. Não, isso não. Isso era bem suave. Não era tão escancarado, era bem mais suave. Eu vi que na sede eles faziam isso, pegavam as pessoas que eram, principalmente em São Paulo, vereadores, assim, eles meio que apresentavam, né? Mas era bem mais suave a questão política, né? O sistema deles, eu acredito que não era esse foco, porque eu não presenciei muito, tá? A questão política era mais tranquila. Eles gostavam muito de empresários. Eles gostam muito de empresários nas suas igrejas, eles gostam muito de pessoas famosas na igreja. Então, esse era mais o foco da instituição Bola de Neve, ali onde eu vivi, né? Acho que vocês sabem, né? Tem o Rodolfo Abrantes, né? Tem, o A Rodolfo esposa faz um dele. trabalho, ele fez um trabalho muito, muito forte dentro da. Ela tá falando do Rodolfo, é o antigo vocalista do Raimundos, né? Sim, sim, sim. Ele faz um trabalho muito forte na Igreja Bola de Neve, em várias instituições. Eu acho que ele não faz parte do grupo da Bola de Neve. Não, E teve umas ele denúncias, não né, faz dele, ô parte Cíntia? mais do Bola de Neve. E quando saiu as denúncias, ele ficou Ele calado denunciou, por né? um bom tempo. Sim. Foi que a esposa dele veio e relatou os abusos que ela sofria. Ele relatou os abusos que ele sofreu. O Isaías Hadi também relatou. A Priscila Alcântara não falou, mas nós sabemos mais ou menos ali o que aconteceu nos bastidores e o porquê ela saiu. E Aquela ali também. Ela eu acho que Foi era um daqui de abuso. Alphaville. A Priscila eu acho que era daqui de Alphaville. A Priscila Alcântara, hoje muitas pessoas julgam a Priscila Alcântara, mas não sabem o que aconteceu dela estar na situação que ela está hoje. E ninguém Aquela ali sabe o emocional, psicologicamente, ela foi psicologicamente abusada. das pessoas Demais. tomarem. Então, eu vejo muitas pessoas condenar, julgar e não sabem de fato o que aconteceu por trás dos bastidores. Aí as Exato. pessoas Eu acho hoje, que né? o único artista mesmo que falou mesmo, que veio a público e falou, eu não faço mais parte do Bola de Neve, e realmente aconteceu isso, foi o
do Raimundos lá, que esqueci o Sim, nome dele. O Rodolfo Rodolfo Abrantes. Abrantes, O Rodolfo. eu vi um vídeo Ele dele, feitou. ele se Ele pronunciou feitou e as falou. denúncias. Esse é um assunto bem delicado para perguntar agora, em questão, o apóstolo Rina faleceu recentemente, né, que o apóstolo Rina, Uhum. e você acredita que Deus tirou a vida do apóstolo, ou que ocorreu com esse acidente com ele? Teve alguma profecia que falaram a ele, algo relacionado? É pesado. É Mas pesado falar assim, isso? Eu não sei se depois vai editar. A gente está no debate, né? Você sim, quer falar? Gostaria de falar alguma coisa ou não? sim. É, faz uns 3 anos, né, que saiu essas denúncias, o apóstolo Rina só deu um pronunciamento, e eu Certo. lembro muito bem que o Márcio Vieira, um advogado que era ex-missionário do Bola de Neve aqui de Curitiba, fez um vídeo e falou assim: Rina, Jesus está te alertando, Deus está te medindo, e se ele não encontrar nada, você é digno de morte. Ele usou uma passagem bíblica. E eu acredito que Deus alertou, falou, e Deus recolheu ele. E a palavra de Deus fala que não é como começa as coisas, né? É como termina. E terminar um ministério desse com essa mancha, eu achei bem triste, né? E agora tá essa disputa judicial, quem manda no Bola de Neve, quem é o dono do Bola de Neve, e contratual, parece que é a Denise, a esposa dele, né? É a dona. Esses dias até eles foram lá na igreja, chamaram a polícia para tirar ela e o pessoal que estava com ela. Então, você vê o que se tornou, né? Você vê aí o que está se tornando essas instituições que Deus está avisando, está falando, é hora de recomeçar, é hora de reformular, e é muito ego. Eu via no apóstolo Rina isso, um ego de não aceitar os erros e fechar os olhos e continuar, sabe? E eu acredito que Deus recolheu ele, sabe, por misericórdia mesmo. Cíntia, você está falando isso aí, então Deus usou um profeta para falar com ele, né? Com o Isso, apóstolo, né? Então ele teve uma, um reconhecimento que algo de Deus foi falado, então cabia a ele tomar uma posição diante de Deus, né? Porque Deus ele sempre nos mas alerta, né? Deus ele sempre nos alerta, avisa, Deus ele vai falando, ele vai tratando, né? E é que você mas é como falou. eles mesmos falavam, né? Quando cai o coração já era, né? Você caiu a soberba no coração, o ego ali, né? Só Deus sabe o que foi os últimos 5 minutos dele, né? Mas foi complicado, assim. A gente via um ego, uma soberba, a gente via um que não queria assumir nenhum erro, né? Eu até fiz um post que a irmã dele depois postou, um homem santo. Quando ela colocou homem santo, Você ali a sentiu gente sabe que não, né, não precisava ela ter falado isso. desnecessário, né? Desnecessário. Você, de alguma forma, você acredita que a instituição em si, então, ela cometeu alguns erros, mas você acredita que Deus está lá dentro de alguma forma, que as pessoas acabam tendo um encontro com Deus e mudam de vida? Ou isso, na sua visão, isso fez com que os erros fossem maior do que as pessoas irem lá e, na sua visão, as pessoas estão sendo enganadas hoje frequentando aquela instituição, ou mesmo com todos os defeitos e os erros, ainda existe a essência de Deus lá dentro? Ó, quando deu esse descanso, saiu muita gente, né? A gente fala que são as filiais. As filiais se desvincularam, né, do nome. Eu vou ser bem sincera, eu acredito que o Espírito Santo não está mais ali. Eu acredito que não esteja, e para eles voltarem ao propósito, eu acho ainda que vai um tempo. Tem que Eu ter. acredito também que em muitas igrejas famosas o Espírito Santo já não está mais ali, não. Eu não acredito que Deus ia fazer parte disso, não. Ô, Ia, sabe? ô Não, Cíntia, não ia ficar, não. bem colocado o que você falou. Hoje, muitas igrejas hoje, você já não vê mais o mover do Espírito Santo. Hoje nós vemos um teatro em muitas igrejas, infelizmente o que está sendo falado é muito verdade.
A gente vê um teatro hoje em muitas igrejas, um teatro, e Deus, ele age hoje porque a palavra de Deus ela não volta, mas você vê muitas pessoas que já não tem mais nada de Deus hoje. Evangelho segundo escreveu Mateus vai dizer que nós estamos vivendo hoje o princípio das dores, né? Por se multiplicar o pecado, a maldade no mundo, o amor de muitos se esfriaria. E o amor hoje está frio dentro das igrejas mesmo. Hoje o interesse pessoal é grana, é status, a minha célula tem mais, a minha célula só tem pessoas bonitas, hoje eu prego mais, hoje eu louvo mais. Hoje a gente vê isso aí até no meio gospel, né? As pessoas pagam ingresso para sentar na primeira fileira para participar do culto. As pessoas começam a endeusar as pessoas, né? Como se fosse um pop star. Meu, tá diante de uma igreja ser uma pessoa comum diante de Deus, porque nós somos todos iguais diante do Senhor. Não tem grande, pequenos, todos são iguais, só que hoje, infelizmente, nós vemos isso em inúmeras igrejas, né? Davi, Virou negócio, né? do negócio. O apóstolo Rina, né? Ele teve esse ministério, assim, quando começou, bênção de Deus, né? Bem no começo. E você vê que no meio Eu acho dessa... que ele veio da Renascer, né? E no meio dessa trajetória, aconteceu tudo o que aconteceu, né? Você vê hoje uma mancha, a gente não está aqui julgando ninguém, a gente vê uma mancha, só que quando a gente vê um erro, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Davi era o segundo coração de Deus. E Davi, quando ele não vai para a guerra, ele está no palácio, ele observa Betseba. E os olhos de Davi cobiçam Betseba. Ele se deita com Betseba, coloca, e depois ela engravida, ele coloca Urias, que era um homem de batalha, na frente da batalha para Urias morrer e tentar esconder aquele pecado. Ele queria tentar encobrir aquele erro. Só que Natan vai até o palácio e desmascara Davi ali. Ele expõe o Mas isso pecado. eu falo. Davi lá. Jesus expôs todo mundo. Você tá entendendo? A diferença é que a galera foi tratado. Hoje em dia, a gente faz a exposição e o que eles fazem? Deixa de banco, Exatamente. o pastor continua recebendo seu saláriozinho, Só que você hoje, passa um pano. Jesus expunha e tratava. Por que a gente Com não pode certeza. fazer isso também? aí, rapidamente, só para concluir. Então, hoje as pessoas tentam encobrir os erros, mas nada fica encoberto diante dos olhos de Deus. Hebreus vai dizer assim, que nada está encoberto dos olhos do Senhor, nada está oculto diante dos olhos de Deus. E eu vou dizer mais, muitas máscaras vão cair. Muitas máscaras de grandes líderes religiosos vai cair, meu irmão. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele vê tudo, irmão. E chega um momento que Deus, ele vai levantar os remanescentes, pessoas verdadeiras, que tem amor. Tem muitas pessoas hoje, Cíntia, que tem amor pela obra. Sim. Eu sou um resgate da mão do Senhor. O Henrique é um resgate. Todos que estão aqui, Deus tem um propósito na vida de cada um. Então, Deus, ele permite a gente passar algumas situações para que nós tenhamos bagagem e estrutura para que hoje a gente possa falar. Que nem você, hoje nós estamos falando aqui, não é expor ninguém, não. A gente está debatendo algo que aconteceu e a verdade tem que ser dita, meu irmão. Porque hoje muitas pessoas já não querem ir mais à igreja, as pessoas que não são crentes. Porque é muitos escândalos hoje. Mas se for para ser crente dessa maneira, para que eu vou para a igreja? Eu vou para a igreja. Lá na igreja a minha mulher prega, a minha mulher louva, a minha mulher fala em línguas. Mas quando a minha mulher chega em casa, ela vira o Jack Chan, meu irmão. É voadora, é panela voando. Então o evangelho de Jesus é renúncias. Porque é que nem o Henrique acabou de falar. É a dupla personalidade. Na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. Não tem como. Da mesma fonte não pode gerar dois tipos de água. Você está entendendo, Cíntia? Então hoje a gente vê muitas pessoas que estão numa posição de liderança, ela tem que impor, falar, não, tá errado isso aqui não pode acontecer. Porque quando a gente dá brecha, o pecado entra. E quando o pecado entra, meu irmão, se alastra. Então o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. O diabo, ele não brinca de ser diabo, irmão. Muitas outras pessoas brincam de ser crentes, ser cristão, né? Eu costumo dizer que ser crente não é colocar um terno e uma gravata, eu uso também. Tem algumas igrejas que têm os seus costumes, né? Mas vai além do terno e a gravata, irmão. Vai além. Eu tinha um hábito, sim, de usar boné. Eu usava muito boné, né? E um dia a irmã me parou na rua, né? Falou, irmão, o pessoal me chama de Alan, né?
Ô, irmão, Alan, o boné não é de Deus. Eu falei, realmente, irmão, o boné não é de Deus. O Boné da meu. New Era. Boné não é de Deus. Eu falei, o boné não é de Deus, irmão. O boné é meu. Enquanto a irmã vê o boné, Deus vê o coração. Hoje as pessoas ficam muito taxativas naquilo, né? Na aparência. E voltando ao assunto de Davi, Davi ele foi escolhido por Deus. Só que no meio do percurso, Davi ele errou. Só que aquele pecado teve uma consequência, que o filho de Betseba ele morre. Então todo pecado tem uma consequência. E a espada do pecado ficou dentro da casa de Davi. Você vê que vê as gerações levantando, tudo tem uma consequência, né? Tudo existe uma consequência, Cíntia. Muita gente E taxa. pode durar, né? A gente vê ministério há anos aí, ministério de 20, 30 anos. E a gente fala que eles são intocáveis. Mas eu tô acreditando que não, que agora Deus tá eles não vai deixar, eles não vão mais brincar. Não vão mais brincar. E tem uma coisa, né, que infelizmente os bons pagam pelos maus, né? Porque às vezes a pessoa ela precisa de ajuda, ela tá passando por um momento de vulnerabilidade. A igreja, eu enxergo que a igreja ela é um local onde todos os problemas políticos e sociais que não são bem resolvidos, a igreja resolve. Por exemplo, o cara trabalha, tem um emprego, ele ganha bem, ele perde o emprego. Automaticamente ele perde o poder de compra, ele passa dificuldade, entra em depressão, a família fica doente, falta o que comer em casa e ele acaba recorrendo à igreja. Então ele chega na igreja para ele ouvir uma palavra, ele ouvir algo que vai ser bom para ele. E aquilo faz bem para ele, fez para mim isso. Então as pessoas elas começam a ir por esse intuito. Então, com o passar do tempo, eu conviver com você, eu vou passar a conhecer seus defeitos, você vai conhecer os meus, isso é padrão, isso é normal em qualquer lugar que as pessoas convivem. Só que dentro da igreja existem alguns defeitos e alguns erros que eles são menos aparentes. Então, o que ela está relatando, por exemplo, só aconteceu porque ela tinha um cargo de liderança. Existem outras pessoas que estão em outras denominações que dentro dessas denominações, elas jamais iriam relatar, ir para a internet para falar. Eu conheço algumas. Elas não iriam falar o que aconteceu com ela de fato. Só que algumas ficam sabendo. Então, isso com o que está acontecendo na internet hoje, que algumas pessoas falam, acabam, de alguma forma, mitigando aquelas que precisam de ajuda. Então, o nosso intuito aqui não é afastar você que está precisando de ajuda. Amém. Você que está precisando de ajuda, que você está nesse momento agora, rolando o feed do seu celular, está no arrasta para cima e caiu no vídeo. Você está com desejo de suicídio. Aí você está vendo o vídeo, você falou assim, um amigo meu me chamou para ir na igreja, eu não vou não. Eu vou te falar uma coisa. A intenção disso aqui é justamente te mostrar o seguinte: para você ser um ser humano inteligente, você tem que estudar. Para você ser alguém habilitado, você tem que fazer um curso. Para você estar na igreja, você tem que adquirir conhecimento. O conhecimento ele aparece para você, não é somente você vendo um vídeo, você tem que ser ecumênico. Você tem que entender o conceito, ouvir, pesquisar seu punk, ouvir o lado A, o lado B, formar sua opinião e entender de alguma forma que você está tendo saúde, você tem inteligência, capacidade e situação adversa todo mundo passa. Então o intuito disso não é que a Cíntia está tentando falar, olha, a bola de neve ela não presta, a igreja A não presta, a igreja B não presta. Eu poderia vir aqui e falar a respeito da Igreja Universal, que meu pai e minha mãe, eu nasci dentro da Igreja Universal. Eu tenho pessoas que eu amo que estão lá dentro, a minha família está lá dentro. Eu tenho diversas situações. O que eu vou te falar é assim, a obra é feita pelo ser humano. O ser humano ele falha, o ser humano erra. Só que infelizmente as pessoas se magoam, as pessoas se entristecem e elas não vão mais. Então você que está aí do outro lado, que está passando por um momento de vulnerabilidade, fala assim, eu não vou em igreja nenhuma, eu vou virar punk, agora eu vou fazer um pacto com o diabo. Você é livre e nem Deus te julga por isso. Eu vou falar uma coisa para vocês que uma vez um morador de rua falou para mim. Ele falou assim, você sabe quem foi a primeira pessoa que pisou o pé dentro da igreja? Falei, não. Ele falou, você sabe quem foi o primeiro que pisou o pé dentro da igreja? Não, desculpa. O primeiro que pisou o pé no reino de Deus? Eu falei, não sei. Ele falou, não foi um cara que pregava o evangelho,
Foi um cara que só fez merda na vida dele. Foi um cara que só roubou, só matou, só estuprou, só fez merda na vida dele. No último instante de vida, ele estava na cruz de um lado, e aí o outro estava do outro lado e ele se arrependeu. E aí um cara falou assim, você não é Jesus? Por que você não livra a sua pele? Aí ele se arrependeu e falou assim, cala a boca, porque eu e você merece estar aqui, ele não. Jesus sendo crucificado falou, daqui a pouco te vereis no paraíso. Então muita gente acha que para ir na igreja, você fuma, eu não vou na igreja porque eu fumo. Eu sou viciado em pornografia, eu não vou na igreja porque eu sou viciado em pornografia. Eu não vou na igreja porque eu tenho mágoa. Eu não vou na igreja porque eu bebo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu também tô cheio de defeitos, tô cheio de falhas. O ser humano tem vulnerabilidade o tempo todo. Só que a igreja, a instituição igreja, ela é feita por ser humano e ela é falha. Então quer que eu te fale o seguinte? Vai estudar, vai pesquisar, vai entender desde a origem do cristianismo. Se você tiver condição de ler a Torá que o judeu segue, lê ela. Lê ela. Você vai entender desde o princípio o porquê que hoje a gente tem corrupção dentro da igreja, corrupção na política, corrupção na empresa, corrupção na onde você está, o síndico do prédio que você está, o seu amigo de trabalho, porque o ser humano, desde a sua concepção, ele sempre teve a concepção da seguinte, tirar vantagem para ele conseguir alcançar algo. Então, você que está aí do outro lado, que está precisando de ajuda, o que eu vou te falar? Conectado você aí agora. A hora que você desligar esse aparelho celular, vai no lugar mais desconectado da sua casa, fala assim, Deus, eu não te conheço. Eu não te conheço, mas eu preciso de ajuda. Eu não estou falando aqui de placa de igreja. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Deus. Você que é umbandista, que é budista, você que é ateu, se você é ateu, você fala assim, olha, eu não acredito em Deus. Você não acredita? Então tá bom. Então, se você não acredita em Deus, então já é bom que você já não, você pelo menos você crê que Deus, ele não existe. Beleza, mas você crê em algo, você crê em você. Então você faz um teste aí, você aí fala assim, Deus, realmente eu não acredito em você. Mas se você realmente existe, me mostra. Me toca, me abraça, faz alguma coisa, faz um barulho, derruba alguma coisa, me mostra pelo menos que você existe. Se você fizer isso e nada aconteceu, o que eu estou falando aqui não existe. O que eu estou falando agora, você que está no 10º andar do prédio, você quer se suicidar agora, é o último instante que você tem. Você fala assim, agora é o último momento que eu tenho. Eu vou fazer uma merda agora, olha pro céu e fala assim, Deus, o Senhor realmente existe? Me mostra. Porque senão eu vou pular daqui e agora eu vou ver o Mr. Crowley, eu vou ver o Kurt Cobain agora, eu vou fazer uma merda grande agora e eu vou pro quinto dos infernos agora, mas eu vou consciente. Faz isso agora. Eu tô te falando, Deus existe, mas eu não tenho como repassar isso para você. É você aí do outro lado que tem que tentar ter essa experiência. De boa, de verdade, tô aqui com a camiseta da Thrasher, ando de skate, curto um rock and roll, toco. Só que existem pessoas que nem ele aqui, tá cheio de tatuagem, são taxadas pelo seu próprio, pela vestimenta, pela forma de falar. Dentro da igreja, Deus gosta de louco, de retardado. Deus gosta dos doentes. Deus não gosta do santão, do santinho. Deus gosta dos doentes. Os mais retardados que tem é os que ele gosta. Então eu vou te falar, se você é um doente, é um retardado, tá cheio de tatuagem, cheio de piercing, é o mais loucão da sua comunidade aí, é o mais rejeitado, é você que ele gosta, hein? É você que ele gosta. Então, religião, ela, infelizmente, hoje, a gente está fazendo esse podcast aqui, porque a religião hoje, ela está sendo utilizada e ultrajada para manipulação de massa. Manipulação de massa e vulnerabilidade das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. O país está de ponta cabeça, a economia está legal e as pessoas estão passando por um momento de vulnerabilidade. E aí o que acontece? As pessoas vão na igreja. Por estar passando por uma separação, hoje é normal, casa, passa meses, separa. Aí a pessoa separa, entra num outro relacionamento, separa. Aí fica com alguém... passa por um problema e fala, você tá com o capeta no corpo, você tem o demônio, eu preciso te levar na minha igreja. Então, você aí,
Reunião de libertação funciona? Funciona. Mas a palavra funciona muito mais. Só que você tem a opção de você ir até uma igreja, você frequentar e seguir. Só que a hora que você olhar os defeitos do ser humano, você não vai mais. Então você tem que ser ecumênico. Você tem que entender, tem que ser o punk. Vai na igreja, faz o que ela comentou. Vai, assiste o culto. Ah, hoje eu não tô afim de ir, não vai. Não vai. É melhor você não ir do que você tá lá só de corpo. Se você não tem interesse em ir, não vai. Só que assim, a pessoa vai na igreja não é para ela ser lapidada. Ela vai para a igreja para ela aprender. A igreja não lapida ninguém. Muitas pessoas se escondem atrás do evangelho. Caráter, ela se esconde atrás de uma Bíblia. Ela pega uma Bíblia debaixo do braço, ela vai fazer negócio, tudo ela fala. Deus abençoe. Nossa, que Deus seja louvado. Deus está no controle. Só que a pessoa faz falcatrua, a pessoa não é verdadeira, ela acaba cometendo erros que é do próprio ser humano, é da própria natureza do ser humano. Então, a igreja, ela não lapida ninguém. A igreja não vai ensinar nada além daquilo que você já tem de preceito. Só que algumas coisas na alma você vai aprender. Se você está numa instituição que hoje, é final de ano, eu preciso fazer um sacrifício. É uma questão sua. Era uma questão minha. Meu filho estava com um buraco no coração, eu tinha opção. Ou eu fazia do meu jeito, ou eu seguia o que estava escrito. Se eu fizesse do meu jeito e meu filho fosse para o centro cirúrgico e eu perdesse ele, eu não podia reclamar. Eu ia falar, eu fiz do meu jeito, eu não fiz de acordo com o que está escrito, perdi meu filho. Deus ia me castigar? Não. Quantos pais têm filho com CIV, com buraco no coração e perde o filho e estão na igreja? Quer dizer que Deus ama mais o meu filho do que o filho dele? Não. Mas é uma questão que eu estou tendo oportunidade. A mesma coisa na pandemia. A gente está vivo hoje, está com saúde. Quantas pessoas morreram que a gente gosta, que morreram durante a pandemia? A gente está tendo oportunidade de viver por aqueles que se foram. Então, se você está do outro lado e você fala, olha, eu vou fazer um sacrifício agora no final do ano, faça de coração. Se você fala assim, eu tenho 2 carros, tenho o que eu mais gosto e eu tenho outro. Se é da sua vontade, vá em frente. Se você tem uma casa, é da sua vontade, vá em frente. Se você fala, olha, eu não vou lá porque está pedindo dinheiro, não vai. Vai em outro lugar. Você tem que fazer de acordo com o seu instinto, com aquilo que é o seu calcanhar de Aquiles. Tem gente que está no hospital agora, que um parente está com câncer, que não tem mais opção. Se você perguntar para ela, vai a nado, agora você não sabe nadar. Vai a nado agora até a Austrália. Você vai chegar lá e seu parente vai ser curado. Se ela tiver fé e ela tentar, o parente dela vai ser curado pela fé dela. Não pelo que o pastor está falando. Então as pessoas, acontece o milagre dessa forma. Então, se você está aí agora, olha, estou querendo me suicidar, acabei meu relacionamento, estou passando um momento de vulnerabilidade, final de ano chegou, estou duro, não tenho dinheiro para comprar uma mortadela no final do ano. Sem problema. Você tem 2 opções, só tem 2. Ou você paga, pelo menos, me dá um voto de confiança agora. Aonde você está aí, fala assim, Deus, eu não te conheço, mas eu preciso de ajuda. Se o Senhor realmente existe, me mostra. Se não acontecer nada, o que está escrito foi criado lá entre o rio Tigre e o rio Eufrates para manipular o ser humano, para o ser humano não matar, não roubar, não estuprar, para ele temer alguma coisa, não vai acontecer nada. Agora, se realmente Deus existe, aí eu vou te falar que você vai fazer um comentário aqui, olha, eu assisti esse vídeo, estava assim, assim, assado, e aconteceu isso. Aí você vai provar para a gente aqui que o que a gente está fazendo aqui não é à toa. Amém. Ô Cíntia, você gostaria de deixar um recadinho aí para a galera? Sim. Foi um prazer, viu, ter você aí com a gente. Né? Muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe, você, o esposo, a família. Amém? Que Deus possa realizar aí os seus sonhos e projetos, que venha ser os sonhos do Senhor. E é isso, se quiser deixar um recadinho para a galera aí que nos acompanha, fica à vontade, viu, Cíntia? Pessoal, obrigada. E que Deus abençoe esse projeto, que vocês possam alertar muita gente. E uma coisa que eu quero falar é assim, vão na igreja. Só procure conhecimento para quando você se deparar a um sistema religioso, vocês não sejam coniventes. Que eu creio que é dessa forma que vai acontecer a reforma aqui no Brasil. E como já está acontecendo. Quero agradecer vocês. Obrigada. Que esse vídeo vá para milhares de pessoas. E
eu tenho certeza que vocês vão receber mais relatos agora. E parabéns pelo projeto. E que venha mais aí podcast. Amém. Que eu vá conhecer vocês aí. Amém. Ó, eu quero conhecer seu marido, eu vou fazer um som com ele, hein? Eu tô com o Black Sabbath Metallica com ele, hein? Qual o nome do seu marido? Qual o nome dele? Seu esposo? Qual o Oi? Qual o nome do seu esposo? Aham. Como? É alemão. Alemão? Hans. Hans? Alemão. Ô Hans, Deus abençoe aí, viu, Canela de Fogo. Aparece aí para fazer uma música. Chama ele aí. Dead Man. Aí, ó. Então é isso, gente. Que Deus abençoe a Cíntia, né? Mais um podcast, esse Pode Acreditar aí, né? Que Deus possa aí, né? Falar com todos aí, mediante esse projeto. E a gente só tem que agradecer, né? Agradecer a todos aí, em nome de Jesus. Assim como o Henrique acabou de falar, você que está nos acompanhando, você que está passando por situação difícil, que pensa que não tem mais jeito para você, fala com Deus, fala com o Senhor e Só não dá jeito pra morte. vamos para cima. Tem uma mensagem, vou compartilhar rapidamente, que eu escrevi num momento tão de adversidade. Olha o que Deus manda te dizer. São nas noites mais escuras que conseguimos ver o brilho das estrelas. Quando tudo parece que está acabado, Deus se levanta do seu trono e diz: filho, eu estou aqui do teu lado. Nunca deixe de sonhar. Deixar de sonhar é deixar de viver, pois aqueles que morreram já não podem sonhar e não podem voltar mais, mas você está vivo. Pois enquanto a vida ainda há esperança, depois da tempestade chegará a bonança. Viva com a confiança. Acredite que seus sonhos e projetos vai dar tudo certo. Sabemos muito bem que até Jesus foi conduzido ao deserto a ser tentado pelo diabo, mas não fraquejou, permaneceu na postura de um soldado. A insegurança em nós seres humanos gera medo, e o medo gera fracasso. Então manda esse medo embora da tua vida hoje. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Valeu.